Graça e paz, meus queridos irmãos. Vamos retomar aí nossos versículos que decorei. Hoje já é o 29º. Paramos aí 2 dias, segunda e terça-feira, mas estamos retomando hoje. Quarta-feira, 10 de junho de 2020. Né? Fica aí o registro para talvez daqui a alguns anos a gente possa rever esses versículos. Hoje nós vamos começar uma série de versículos no Evangelho de João. Um evangelho muito especial para mim, porque foi o primeiro evangelho, o primeiro livro da Bíblia que li, juntamente com Filipenses, e que fez tanta diferença em minha vida. Né? Esse primeiro contato com a palavra de Deus, por isso que decorei tantos versículos desse evangelho. Hoje é João 5,24, quando Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eita, texto maravilhoso, meus queridos irmãos. O Senhor Jesus Cristo vai nos trazer uma série de ensinos nesse versículo curto, mas tão instrutivo. Ele diz, não é? Em verdade, aquela forma de enfatizar tão peculiar de Cristo, né? De enfatizar ali uma verdade, um acontecimento, e ele sempre usa essa expressão em verdade, em verdade. E ele diz, né, em verdade vos digo, veja, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, aí ele vai dizer, tem a vida eterna. Veja, tem a vida eterna. E vai enfatizar ainda mais, né, o resultado dessa crença, dessa fé. Ele diz assim, quem crê, quem ouve a palavra e crê naquele que o enviou, né, que é Deus o Pai, Jesus vai dizer, olha, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que ensino maravilhoso, veja. E aqui eu quero destacar, meus queridos, porque isso foi importante para mim, espero que seja importante para você. A importância da gente ouvir a palavra de Deus, da gente buscar ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que ela quer nos ensinar, porque na verdade a palavra de Deus é a palavra de Cristo. Por isso que ele enfatiza: quem ouve a minha palavra. A gente não teve o privilégio de ouvir as palavras saindo da boca do próprio Cristo, como aconteceu há 2000 anos atrás. Pouco mais do que isso, né? Mas nós temos hoje como ouvir as palavras de Cristo por meio da sua palavra, as Escrituras, a Bíblia, e a importância disso. Por isso que ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que é o Pai, né? Esse tem a vida eterna. Eu já ouvi várias pessoas dizendo, inclusive a mim mesmo, né? Dizendo assim: rapaz, eu não gosto desses crentes, porque eles vivem dizendo que tem a vida eterna, que tem a salvação. Quem é que pode dizer isso senão Deus? E eu costumo dizer, mas rapaz, quem diz isso não somos nós, na verdade é a Bíblia. Veja o que Jesus diz, que se nós ouvirmos a sua palavra, dermos crédito a ela, se crermos na pessoa de Deus Pai que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, nós temos a vida eterna. Jesus Cristo nos veio dar essa certeza, essa garantia, certo? E como é importante, meus queridos, a gente poder perceber isso, que essa vida eterna, essa salvação não é por méritos nossos. Por méritos nossos, todos nós vamos de cabeça para baixo para o inferno. Se é que eu posso dizer isso, né? Mas é pela graça de Deus. Quem somos nós? Não é por obras, não é pelo que a gente faz primeiramente que a salvação vem, mas pelo amor de Deus. Como mais na frente nós vamos mostrar isso em outro versículo. Mas fica essa palavra de Jesus para as nossas vidas. Veja, mais uma vez. Em verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra, quem dá crédito a ela, quem crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Não entra em juízo, juízo de condenação, mas passou da morte eterna, para a vida eterna. Eita, meus queridos irmãos, como é bom poder saber disso. Que, independentemente de circunstâncias, somos de Deus. Porque ouvimos a sua palavra, demos crédito a ela, confiamos nela.
Cremos pela fé que o Pai enviou o Filho para morrer em nosso lugar. Por isso que, pela fé, nós podemos crer que somos de Deus, que a vida eterna foi colocada sobre nossas vidas, não por méritos nossos, mas pelos méritos daquele que por nós morreu e ressuscitou. Oh, meu querido, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe tua vida e que durante todo esse dia você possa meditar nesse texto. Ouve a palavra de Deus, crê naquele que enviou. Como é simples o Evangelho, se entrega a Ele para que você possa ter essa certeza também, que tem a vida eterna, porque ouve a palavra e crê naquele que enviou Jesus Cristo. Deus te abençoe.